Olá você, hoje na nossa série falando sobre a vida dos santos, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Dom Bosco. Não saia daí. Dom Bosco nasceu no ano de 1815 e, filho de lavrador, trabalhou no campo. Dom Bosco foi muito tarde para o seminário por conta que precisava trabalhar. Seu pai morre muito cedo, ele precisava cuidar das coisas da casa, da sua mãe, mas sempre teve o sonho de ser sacerdote. Não nos apegando muito à história de Dom Bosco antes da sua ordenação como sacerdote, feita essa pequena introdução, Dom Bosco foi um santo no seu tempo, foi um astro luminoso da igreja, quando viveu a sua vocação profundamente e totalmente entregue até o seu último dia, tanto que no seu leito de morte ele com a consciência de que ele tinha feito a vontade de Deus, ele declara, né, aos que estão ao seu redor que se ele pudesse viver ele faria tudo de novo. Dom Bosco na verdade entregou sua vida à juventude. A vida toda de Dom Bosco foi estar com os jovens, foi formar os jovens e, sobretudo, mostrar à juventude de sua época as coisas do alto, as coisas de Deus. Dom Bosco foi quem fundou a congregação dos Salesianos, que no primeiro momento era uma reunião de jovens. Dom Bosco reunia jovens para ensinar o catecismo. E este sonho foi crescendo até chegar ao que temos hoje, que é a congregação dos Salesianos que está no mundo todo. Mas Dom Bosco sempre teve algo de muito certo, muito fixo na sua vida, que era de mostrar à juventude o caminho de Deus, mostrar à juventude o caminho dos céus, as coisas do alto. Nas formações dos Salesianos, sempre a formação humana foi agregada à formação espiritual. No entanto, Dom Bosco teve um cuidado grandiosíssimo em formar bem aqueles jovens. Tanto que quando ele escreve um livro, um pequeno livreto, onde ele fala e diretamente aos jovens sobre as práticas de um bom cristão. E ali ele fala de uma forma muito direta, muito clara, muito aberta, a cada ponto da vida, como deve se caminhar o bom cristão. E Dom Bosco, neste escrito, ele começa falando do amor tremendo de Deus por cada um. E é incrível como Dom Bosco ele vai falando, e valendo-se da Sagrada Escritura, para dizer assim, olha, aos jovens Deus tem um carinho especial. Deus ama todo ser humano, mas aos jovens de uma maneira muito especial. E então ele vai ensinando como que ensina criancinhas, né? Ele fala, a primeira virtude dos jovens é a obediência aos seus pais e aos seus superiores. E aí ele vai dizendo, é amar a Deus. E Dom Bosco ensina de uma forma muito linda como deve ser o amor e a obediência à igreja também, a vivência dos sacramentos. Ele sempre levou muito a sério o ensinamento da vivência dos sacramentos, do jovenzinho já na igreja, né? Do amor pela Eucaristia, da importância de comungar bem em estado de graça, né? Dom Bosco em um momento ele fala assim no seu escrito que porque ele tinha, Deus o dava um dom extraordinário de quando ele confessava um jovem ou a pessoa que fosse, ele já sabia os pecados, né? Deus revelava a ele os pecados que a pessoa tinha que confessar. Então, muitas vezes, aqueles jovens, por medo, por vergonha ou receio de lhe falar os pecados, escondiam alguma coisa. Ele dizia assim, olha, tal pecado você está esquecendo de confessar. Então, esse era um dom extraordinário que Dom Bosco tinha em suas confissões. E por isso que quando ele escreve, ele diz o seguinte, olha, é muito importante que seja confessado cada pecado. Porque ainda que você confesse muitos, um só pecado não confessado te levará ao inferno. Então assim, você pode ter 10, você confessou 9, mas por aquele um que você não confessou, isso te levará ao inferno. Então ele tinha essa preocupação muito grande. Ele tinha
também um amor e um respeito muito grande pela igreja, a pessoa do Papa. Dom Bosco fez um trabalho importantíssimo ao Papa, né? Ele trabalhou, ele ajudou, ele rezava muito pelo Papa. Nas diretrizes dos salesianos, a obediência ao Papa era algo de pontual. Dom Bosco teve diversos encontros com o sumo pontífice. Dom Bosco, num determinado momento da sua vida, ele teve a função de indicar pessoas para o episcopado, para se tornarem bispos, né? Lembrando que na época de 1800, né, que viveu Dom Bosco, a forma de indicação dos bispos era diferente das de hoje, né? Como a igreja, a função da igreja se confundia com a função do Estado, a indicação de bispos, ela se dava também, ela precisava ter a aprovação do Papa e do governante da época, né? E na época de Dom Bosco houve um conflito muito grande, porque os governantes não estavam aceitando as indicações do Papa e o Papa não aceitava as indicações do governante. Isso é óbvio, né? Indicação ao episcopado de um bispo precisa ser algo iluminado, discernido, e precisa ser algo, um desejo de Deus. E Dom Bosco intermediou essa dificuldade toda e conseguiu, com muita sabedoria divina, ir resolvendo esses problemas, porque muitas dioceses estavam vacantes naquela época e dependiam de nomeações de bispos. Não tem como falar da vida de Dom Bosco num pequeno vídeo, mas esse nosso estudo aqui, essa nossa reflexão é só para despertar-nos o desejo e o interesse de quem quiser ir buscar saber mais sobre a vida desse grande santo da igreja. Que a sua vocação, sobretudo, a sua vida foi dada, foi doada, foi entregue, foi gasta, como ele gostava de dizer, foi gasta pela juventude. Você que gostou, curta nosso vídeo, compartilha, sugira aos seus amigos e nos encontramos na Eucaristia.